Bom, hoje é dia 26 de novembro, o Fórum Acidente de Trabalho tem seu canal YouTube, nosso canal YouTube, e hoje temos a honra de ter conseguido uma emboscada aqui com a doutora Sirlene Zimmermann, do Ministério Público do Trabalho, e a Sirlene veio participar aqui na solenidade de posse da nova diretoria do DIESAT, por isso está aqui com a gente também o velho camarada Eduardo, e vamos conversar um pouco então. A gente montou um pequeno roteiro de questões, mas a gente começa, Sirlene, pedindo que você se apresente. Sirlene por Sirlene, como você prefere, fique à vontade. Manda ver. Para uma grande satisfação, uma grande honra, não foi emboscada não, né? Eu acho que eu estava devendo, né? Essa entrevista, essa conversa aqui com o Fórum AT também, e poder fazer isso no momento em que a gente está celebrando também mais um aniversário do DIESAT, né? Pensando em novas propostas, uma nova diretoria chegando, isso é tão importante, e em ano de 5ª Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador. Então, Sirlene por Sirlene, né? Sirlene Luiza Zimmermann. Sou natural de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, tenho 43 anos, tenho um filho de quase 14 já, mais alto que eu. Hoje atualmente moro em Brasília, em função do trabalho no Ministério Público do Trabalho. Já morei na região norte, tomei posse no estado de Rondônia, depois passei por Amazonas, morei no Rio de Janeiro, Cabo Frio. Naquele período em Cabo Frio, aliás, foi o momento em que eu mais me aproximei da saúde do trabalhador. O tema do meio ambiente de trabalho sempre esteve muito próximo de mim. Eu fiz meu mestrado em Direito Ambiental na linha de pesquisa Meio Ambiente do Trabalho, isso em 2009 e 2010, período em que ainda eu estava na AGU, Advocacia Geral da União, como procuradora federal. Chegou o professor René Mendes aqui. Isso não é uma... A honra, né? A honra de termos mais um convidado, não é? Eu estava dizendo, né, desses locais por onde eu passei enquanto integrando o Ministério Público do Trabalho e dessa aproximação que eu tive com os centros de referência em saúde do trabalhador, especialmente no período que eu passei em Cabo Frio. Então foi um período que eu pude me aproximar muito e fortalecer essas instâncias, perceber a necessidade de fortalecimento dessas instâncias, mas tudo isso já vinha num contexto em que eu me sentia muito inserida na temática da saúde do trabalhador, hoje da saúde mental, mas muito próxima desses temas, em função dessa atuação que eu tive na Advocacia Geral da União. Naquele período, eu passei de 2007 a 2016 na AGU, e foi um período que, na semana de curso de formação, o que mais me chamou a atenção foi quando disseram assim: a gente precisa começar a ajuizar as ações regressivas do INSS, que estão na legislação desde 91, mas elas simplesmente não são ajuizadas, então não há uma responsabilização adequada, ou seja, a questão do meio ambiente do trabalho. Então é um tema que me acompanha há muito tempo e hoje, enquanto coordenadora da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a gente pôde fortalecer esses espaços, fortalecer as articulações, fortalecer o diálogo social que é tão importante nessa seara. Você quer falar um pouquinho sobre a coordenação? Pode ser. Você está como coordenadora, como é que é a sua equipe, seu time? Hoje no Ministério Público do Trabalho nós temos uma divisão temática. Nós temos uma definição interna, né? Ela realmente são espaços fictícios, né? De temas prioritários. E dentro desses temas prioritários nós temos 8 coordenadorias nacionais, e cada uma dessas coordenadorias nacionais, elas têm representação em cada uma das 24 regionais do Ministério Público do Trabalho também. Desde 2022, nós estamos dentro dessas coordenadorias trabalhando, digamos assim, de uma forma um pouco mais profissional, porque a gente também, desde então, tem eleito projetos nacionais estratégicos que acabam sendo executados em todas as regionais também, com indicadores, com metas de acompanhamento. Nos últimos 4 anos, nós executamos no âmbito da Codemática, a coordenadoria que eu estou, os projetos relacionados ao fortalecimento da saúde do trabalhador no SUS, justamente fortalecer essa instância que a Constituição, o Constituinte em 88, deixou muito claro o espaço dela, era um espaço de direito fundamental e a gente precisava fortalecê-lo. E também o da regularidade das notificações de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Esse é um tema ainda que eu acho que é um ponto ali que a gente precisa avançar e a gente tem executado esses projetos, mas para o próximo biênio a gente tem novidades aí com novos projetos chegando. Ótimo.
Bom, René, antes de você chegar, eu tinha comentado, nós organizamos um pequeno roteiro de questões, e depois você fica à vontade também para participar, para fazer algum questionamento, algum depoimento. Quando você for falar, aí eu vou te passar o microfone. Legal. Mas, Não, o professor René sempre soma, sempre soma, não é? bom, mas Soma e potencializa. Sirene, uma primeira questão que a gente pensou em, não, para ela, a primeira questão que a gente pensou de fazer era sobre, pensando em desafios que o Ministério Público enfrenta atualmente, e nesse momento de tantas transformações no mundo do trabalho, de precarização, de exclusão, um dos desafios é esse de como garantir a saúde, a segurança no trabalho para todos. E esse universo de excluídos, de precarizados, como vocês têm encarado esse desafio, o que tem sido possível fazer? O enfrentamento desse desafio, ele passa justamente por compreender qual foi o papel constitucional que nos foi conferido enquanto Ministério Público e também quanto a quem deve ser direcionada essa proteção. Quando o artigo 7º da Constituição, ele traz no seu caput, é direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais. Naquele momento ficou muito claro, são todos. Foi reforçada a questão do urbano e rural, porque se vinha num cenário em que talvez ainda se entendesse que era possível diferenciar. Bom, urbano e rural, talvez direitos distintos, mas o Constituinte já deixou claro, não, todos eles vão ter esses direitos. Agora, com relação às demais pessoas trabalhadoras, em nenhum momento teve diferenciação em dizer, olha, esses direitos são dos seletistas, dos empregados, é de todas as pessoas trabalhadoras. Então, é isso que tem nos orientado nessa atuação. E um pouco assim, em termos práticos, como fazer essa atuação? A experiência do combate ao trabalho escravo, nos últimos anos, nos tem demonstrado muito a necessidade de olhar para essas cadeias produtivas. Quem, ao final, é responsável? Quem está lucrando por essa exploração do trabalho? E, na realidade, a mesma lógica, ela acaba se aplicando a todos os demais direitos, e especialmente também um direito que a gente tem que entender realmente a sua fundamentalidade. É um direito humano, a saúde e a segurança do meio de trabalho, é o cuidado da vida, da integridade física e mental. Então, a gente tem buscado trabalhar com relação a essas questões, ao enfrentamento desses temas, em assegurar saúde e segurança, pensando que há alguém responsável e há alguém lucrando. Então, esse meio ambiente do trabalho tem alguém responsável. E essa pessoa, essa instituição, essa organização é que tem que ser responsabilizada nesse cenário. Então, o que a gente tem buscado deixar muito claro? Às vezes a denúncia chega trazendo a própria questão do trabalho precário, não assinou a CLT, e aí você tem ao mesmo tempo situações relacionadas a um acidente do trabalho, tendo acontecido nessas situações sem existir um vínculo efetivamente. O que a gente tem colocado? A gente vai fazer o enfrentamento da precarização da relação de trabalho, buscar o reconhecimento do vínculo onde for necessário, mas simultaneamente tem que acontecer também a questão da garantia do direito à saúde e segurança. Então, a atuação ela não é dependente, se reconhecer o vínculo eu vou buscar a proteção, elas têm que acontecer simultaneamente. Fica à vontade depois, se quiser retomar, acrescentar alguma questão. Aí, ainda pensando nos desafios, um desafio vai ser comentado por você hoje, é o tema de tua fala aqui hoje nesse evento do DIESAT, a saúde mental no trabalho. Como que o Ministério Público vem trabalhando o Ministério Público do Trabalho, é bom completar, né? Como vem trabalhando essa questão? A questão da saúde mental no trabalho, de fato, ela tem se mostrado um grande desafio, não porque é algo novo, mas porque é algo que tem cada vez aparecido mais no tocante ao quanto isso está impactando realmente a qualidade de vida das pessoas, a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Então, a demanda com relação a ter uma atuação no Ministério Público mais ampliada, qualificada com relação a esse tema, ela é essencial e é realmente um desafio, um dos grandes desafios do momento. Um dos aspectos que a gente sempre tem pontuado é que a questão da proteção da saúde mental no trabalho não nasceu com a NR1 atualizada em 2024.
justamente esse cenário. Assim como a gente falava que a Constituição deu a diretriz muito clara de que a proteção era para todos os trabalhadores, no momento que ela fala em direito à redução dos riscos, ela também não traz uma limitação. Em nenhum momento a Constituição diz o risco que a gente vai proteger é o físico, químico, biológico. Não, são todos os riscos, inclusive os psicossociais que agora estão em voga. Então, a proteção da saúde mental é uma das diretrizes que a gente sempre teve nesse espaço. Acho que o que a gente tem em termos de desafios e como enfrentá-los é conseguir trazer isso para dentro dessa questão que muitas vezes acaba até sendo a situação burocrática e às vezes vazia, que é trazer para dentro do programa, mas assegurar que isso se traga para dentro do programa de forma efetiva, que não seja só, hoje não é nem questão de colocar no papel, é colocar dentro de um sistema e tal, mas na prática você não ter reflexos, é impedir que seja dessa forma, que seja apenas uma questão de colocar a referência, mas sem ter um efeito positivo realmente na saúde das pessoas. E as diretrizes que a gente tem buscado trabalhar, elas vêm justamente na linha do que a própria lista de doenças relacionadas ao trabalho, finalmente publicada e com vigência no final de 2023, que traz aqueles 11 grandes grupos de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, e a diretriz que o MPT tem defendido e vem buscando nas suas atuações é que esse seja o grande olhar, em termos de quais são as diretrizes que a gente tem que trabalhar para assegurar essa proteção, afastando qualquer tipo de argumentação, essa que as empresas têm usado muito, de que a gente não tem referências no Brasil sobre como fazer a proteção da saúde mental no trabalho, que não bastaria essa referência expressa. Na verdade, ela nem era necessária. Ela passou a constar porque havia uma omissão, mas uma vez existindo a gente tem muitas referências, e a lista com certeza é uma delas que a GESAC também trabalhou muito para que de fato ela entrasse em vigor. Um outro desafio também muito atual, e nesse caso agora atualíssimo, tendo em vista a realização da COP30, né, lá em Belém, é esse desafio dos impactos das mudanças climáticas no campo da saúde do trabalho, né? Saúde e segurança do trabalho. Como vocês, o Ministério Público do Trabalho esteve presente na COP30, né? Tem o lançamento de uma obra que eu vou tentar apresentar pelo menos a capa do livro aqui, mas a gente depois vai inserir aqui um link de acesso. Ótimo, mas te pedir que fale um pouco sobre essas experiências, a construção desse livro, quais são as expectativas, inclusive, assim, muito se fala depois da COP30, né? O que vem agora? Vem uma decepção, vem um olhar realista, vem um enfrentamento realista dos problemas, enfim, como você está enxergando essa questão? A questão das mudanças climáticas, eu acho que não cabe mais nenhum tipo de negacionismo e, assim, discutir se elas realmente existem ou não, se os impactos vão ser sentidos ou não. Eu acho que isso a gente tem que superar de uma vez por todas. E, na prática, pensar em como atuar para assegurar a saúde e a segurança também nos ambientes de trabalho impactados por essas mudanças climáticas, dentro dessas grandes perspectivas de riscos climáticos que a própria OIT, no ano de 2024, apontou e publicou, fez uma publicação, inclusive, com relação a esse impacto global das mudanças climáticas no mundo do trabalho. Então, no momento que se traz a questão do calor extremo, das radiações ultravioleta, a questão das emergências, né, dos grandes desastres, que podem estar refletidos também em acidentes industriais ampliados, porque muitas vezes eles acabam sendo decorrência de um grande desastre em termos de emergência climática da natureza, a questão dos agrotóxicos, a questão dos vetores, a questão da poluição ambiental. Então, são esses 6 grandes grupos que você vai dizer, não, realmente isso vai impactar o mundo do trabalho. Só que em termos de discussão de mudanças climáticas, inclusive nesse período em que a gente buscava o espaço do MPT para estar na COP30, num primeiro momento a gente era muito mal compreendido, era incompreendido, mas o que o MPT tem a ver com mudança climática? E é justamente trazer a perspectiva, assim, mas mesmo no cenário de mudanças climáticas é preciso continuar trabalhando. Então a gente precisa pensar como fazer a adaptação do meio ambiente de trabalho
para que o trabalho possa acontecer, preservando a vida e a saúde das pessoas. E mesmo em termos de mitigação das mudanças climáticas, você vê que também há um interesse do mundo do trabalho. Que mitigar a mudança climática, você está falando em transição energética, está falando em mudar processos produtivos. Se você muda processos produtivos, você muda a forma como as pessoas trabalham. Elas precisam ser requalificadas, elas vão estar em outros ambientes. Às vezes, novos riscos podem surgir dessa transição energética, porque nem sempre você estar numa empresa verde, numa economia verde, vai significar realmente um trabalho verde em termos de um trabalho seguro e saudável. É só a gente visualizar, e já são muitas notícias sobre isso, a questão dos parques eólicos no Nordeste, em que a gente tem trabalhos extremamente precarizados, adoecimentos já sendo relatados, inclusive novas doenças, né, sendo designadas, né, nesse cenário, na questão da síndrome da turbina, em função daquele barulho afetando, né, trabalhadores e comunidades. Então, ter esse olhar de que é preciso continuar trabalhando num cenário, num ambiente impactado pelas mudanças climáticas e como assegurar que esse trabalho aconteça de forma justa, segura, saudável, que a transição realmente seja justa, na linha do que a própria ONU prega, que ninguém seja deixado para trás. E dentro desse ninguém seja deixado para trás é justamente pensar, no nosso caso, somos as instituições do mundo do trabalho, pensar que o trabalho aconteça de uma forma decente, como a OIT prega. E o livro ele vem nessa linha também. Quando no final de 2024 nós pensamos em fazer a publicação do livro, num primeiro momento a gente tinha uma ideia de que a gente conseguiria, a gente tinha uma meta, se a gente conseguisse em torno de 20 artigos, era algo bacana, era porque assim, o pessoal ainda estava estudando isso, ainda havia um temor em termos de publicação, e a gente conseguiu ter o dobro disso, a gente conseguiu publicar com 45 artigos, alguns textos livres, comentários da jurisprudência também, mas a gente entregou uma obra robusta, com participação de muitas áreas, não só do direito, claro, publicamos enquanto membros do Ministério Público, Judiciário, Advocacia, mas muitos pesquisadores. A gente tem representação de 4 universidades federais, né, que pesquisaram sobre o tema, trouxeram propostas, inclusive, de atuação para o MPT, a questão da segurança do trabalho, da medicina do trabalho, a psicologia do trabalho, né, trazendo já justamente esse impacto também, saúde mental e mudanças climáticas, qual é esse cenário, como impacta o trabalhador, a assistência social. Então, a gente teve uma diversidade, né, de pessoas escrevendo, estudando o tema e pensando como realmente assegurar esse trabalho decente nesse novo cenário. Então, uma entrega muito importante, a gente convida todos e todas para a leitura. Fica o convite para a leitura, e eu vou fazer um outro convite agora, uma provocação aqui. Nós temos o René e o Eduardo aqui. Então, tendo sido feita essa introdução do trabalho do NPT pela nossa convidada, se vocês querem fazer alguma provocação adicional para a convidada. Eu vou passar o microfone para vocês. Como sempre, o Diezati aqui tumultuando, né, as entrevistas. Primeiro, agradecer mais uma vez ao Fórum pela parceria, Pará, na sua figura, e também agradecer imensamente a Sirlene, porque a todo instante que o controle social demanda a Sirlene e o Ministério Público, vocês prontamente estão aqui como parceiros, como representação de um órgão fiscalizador, de um órgão participativo da sociedade, estar conosco. Então, é uma grande celebração encontrá-los sempre, tá? Particularmente falando de você, assim, a gente se encanta porque a todo instante você, enquanto representante, enquanto mulher, se depara com vários contextos e não tem receio de expressar a sua indignação, a sua perspectiva de transformação. Então, para nós é um motivo de muita alegria e orgulho, e agradecer, é claro, a possibilidade que você está aqui conosco na posse celebrativa da direção do DESAT, que estará aqui em 2025 e 2028, debatendo e refletindo enquanto controle social essa tal saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano. Você citou aqui, né, como muitas das vezes as pessoas mal compreendem o papel do Ministério Público do Trabalho, mal enxergam em alguns determinados espaços essa participação. E aí, nesse sentido, que eu queria entender, ou diria para você expressar um pouco pessoal, eu entendendo, mas mais expressando aqui para a galera que acompanha o fórum, como é que se dá muito essa relação do MPT, da CODEMAT, com o controle social, com a participação popular, e de alguma maneira também você pudesse falar um pouco dessas relações, das ações como o Abril Verde, ou tantas que você vem trazendo
e que é de um impacto muito significativo na ponta. Então, para as pessoas que não têm esse entendimento, queria que você expressasse um pouco disso. Obrigada, Edu. É uma grande satisfação sempre termos essa relação tão próxima, né? Eu acho que enquanto o Ministério Público do Trabalho e esse período assim à frente da Codemate, a gente tem falado muito disso. Não é ser apenas um Ministério Público do Trabalho de gabinete. E eu acho que assim os colegas que estão nas regionais, eles compreendem isso também. Os próprios projetos que vêm sendo proposto, o formato como eles vêm sendo proposto, eles estimulam, fomentam essa articulação social, é estar com o trabalhador, com a representação dos trabalhadores, com as instituições que atuam nessa defesa do trabalho seguro e saudável, e campanhas como a do Abril Verde, de fato, a gente tem aproveitado para estimular que isso aconteça ainda mais. No âmbito dos projetos, a gente tem, inclusive, indicadores relacionados à questão de realização de audiências públicas ou reuniões coletivas. Na verdade, a nomenclatura, ela muda em função de uma questão burocrática, mas o fato é ouvir a sociedade. Então, a gente tem uma proposta de atuação. Esse ano mesmo, nós tivemos a temática das mudanças climáticas como tema central do Abril Verde. Nós trouxemos uma proposta de atuação, trouxemos as diretrizes de atuação do MPT, mas também chamamos para aquele diálogo a representação das empresas para justamente trazer o cenário. É preciso reconhecer o risco climático como um risco ocupacional. A proposta do MPT é essa, como as empresas entendem isso. Havia liberdade no âmbito das regionais, a depender das suas peculiaridades, trazer setores específicos, aqueles que realmente estariam enfrentando mais a situação, ou aqueles onde você veja as denúncias surgindo com mais frequência. Então, claro, existe uma liberdade de atuar, mas a atuação ela tem que acontecer. Chamar os sindicatos da categoria também, e aí nós já trouxemos naquele momento uma proposta de recomendação sobre temas que teriam que começar a estar nos instrumentos coletivos, porque a gente tem aqui, a gente não pode ter dúvida, enquanto instituições, de que o direito à redução do risco existe, o direito à prevenção existe, mas como executar? E aproveitar mais uma vez esses espaços que a própria Constituição abriu para que essa proteção acontecesse de uma forma mais adequada. O instrumento coletivo de trabalho é um desses instrumentos. Agora mesmo, durante a COP, um dia que eu cheguei até a me emocionar durante os debates, porque o representante do Sindicato da Construção Civil, ele disse, doutora, nós ficamos 8 dias em greve para conseguir aumentar a cesta alimentação em R$50, de 110 para R$160. Eu disse, o que eu queria mesmo é que vocês tivessem ficado 8 dias em greve para conseguir, por exemplo, inserir cláusulas de proteção do trabalhador frente às mudanças climáticas, ainda mais um setor como a construção civil. Mas aí você imagina assim, o quanto que a gente ainda precisa andar, o quanto a gente precisa, né, fortalecer esses espaços para realmente assegurar essa proteção adequada, porque a luta ainda tem sido por coisas muito pequenas, aquelas que a gente já deveria reconhecer automaticamente, né? Mas esse espaço de diálogo, as audiências públicas têm servido para isso também, chamar os sindicatos para esse diálogo. E um terceiro espaço que a gente tem fomentado é também trazer o poder público, porque a depender dos desafios que a gente precisa enfrentar, não é a questão de simplesmente ajuizar uma ação contra uma empresa, às vezes você tem que mudar o cenário de um setor todo, de um município todo, da forma como vão ser enfrentados determinados desafios, e isso passa também por uma regulamentação no âmbito de municípios, no âmbito de estados, e especificamente no caso da saúde do trabalhador, e pensando em meio ambiente de trabalho, acho que uma das grandes lições e questões, eu digo assim, de consolidação jurisprudencial que a Covid nos trouxe, foi o STF afirmar que em termos de saúde e meio ambiente, e aí a gente inclui o meio ambiente de trabalho, há essa possibilidade de municípios e estados legislarem com o objetivo de trazer uma proteção maior. E isso a gente tem que reforçar. Em termos de saúde do trabalhador, isso está presente. Em termos de proteção maior, sim, a gente tem que buscar essas legislações mais protetivas no âmbito municipal e no âmbito estadual. Eu cheguei um pouquinho depois, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para cumprimentar primeiro esse encontro, que é um encontro muito valioso, e cumprimentar também a doutora Sirlene, que é nossa amiga, companheira de trabalho, e cumprimentando a doutora Sirlene, cumprimentar o Ministério Público do Trabalho como um todo e a Codemate, que está sob sua coordenação nessa época.
e dizer que nós admiramos muito o trabalho de vocês, e vocês realmente estão na vanguarda, né, assim, de formas muito, vamos dizer, ousadas e avançadas de entendimento. Queria cumprimentar. Eu tenho uma pergunta, na verdade, é uma coisa que me incomoda, tem me incomodado muito, e queria ouvi-la, assim, ainda que brevemente, até porque nós estamos já em cima da hora de começar o evento, mas é sobre a questão justamente, tem sido muito abusada a questão de colocar no meio ambiente a culpa de tudo. O clima está crescendo, o sol está mais quente, as mudanças climáticas vieram e como se fosse uma questão de São Pedro, e não propriamente uma questão, vamos dizer, humana, terrestre, principalmente para os grupos mais precarizados, mais vulneráveis, e onde, então, a precarização do trabalho, a intensificação do trabalho, a desproteção social, me lembrando agora como uma categoria emblemática, por exemplo, os cortadores manuais de cana, mas são muitos outros cortadores e muitos dos trabalhadores que estão, inclusive, expostos à radiação solar. Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa interface entre as questões das condições de trabalho frente às mudanças climáticas. Quanto que é por conta do clima, ou pelas mudanças climáticas, e quanto é por conta dos abusos mesmo na questão da organização do trabalho, da exploração dos trabalhadores, da precarização do trabalho. Essa, vamos dizer assim, a piora das condições de trabalho por conta daquilo que é nosso e não por conta das condições das mudanças climáticas. Eu vi algum comentário seu, porque eu tenho batido nessa tecla, mas eu ainda não consegui encontrar bem uma forma assim mais, vamos dizer, mais ostensiva ou mais reflexiva, talvez, para colocar as coisas no lugar, dizendo assim, o trabalho precarizado, explorado, superexplorado, e o aumento da jornada de trabalho e a intensificação, por exemplo, na questão da produção, da produtividade, são fatores que são mais fortes e agravantes dos efeitos atribuídos às mudanças climáticas. Quanto que é por conta nossa e quanto é por conta de São Pedro? Essa aqui é a pergunta. Na realidade, eu acho que aqui nesse cenário em que a gente precisa pensar nessa proteção do trabalhador, eu não colocaria nada na conta de São Pedro, não. A gente tem que colocar a responsabilidade em quem é a responsabilidade. Se existe um meio de trabalho, se existe uma forma de produção hoje precarizada em muitos setores, ela foi eleita por alguém, ela foi definida por alguém. Alguém está lucrando com essa, e muito, exatamente, com essa forma como se escolheu conduzir a atividade produtiva, o negócio. Então, assim como a questão das mudanças climáticas, você pode pensar em outros cenários que a gente vê com alguma recorrência, inclusive em processos judiciais. A questão, por exemplo, de assaltos. Porque a depender da atividade econômica, o risco de ser assaltado em função do trabalho é muito maior. A depender de onde a empresa está situada, o risco do trabalhador passar por uma situação de assalto, por uma situação de violência para chegar ao trabalho, para sair do trabalho, é muito maior. E aí você vai simplesmente culpar, assim como seria no caso de São Pedro, nesse caso a questão da violência urbana, ou você vai exigir de quem escolhe o local onde a atividade produtiva é exercida, ou a forma como é exercida, de ter esse olhar também sobre esse perigo e esse risco que decorre justamente da forma como o trabalho é executado. Então, hoje eu acho que as NRs, o MPT, né, assim, publicamente tem algumas críticas, né, inclusive decorrentes desse processo de revisão que começou em 2019. Eu digo publicamente porque isso gerou algumas ações civis públicas, que inclusive ainda estão sendo discutidas no judiciário, mas teve um aspecto especificamente na NR1 que eu acho que foi muito positivo, porque ele deixou de forma expressa essa referência de que mesmo os perigos externos, ou seja, aqueles que não são produzidos decorrentes da escolha do processo produtivo, eles devem ser considerados dentro do programa de gerenciamento de riscos, porque o trabalhador está exposto a eles em função do trabalho, né? Então, assim, pensemos na própria questão da pandemia. As empresas não queriam reconhecer o risco Covid, mas de jeito nenhum, toda a sociedade está exposta a isso.
Sim, mas se em função do trabalho o trabalhador está mais exposto, se ele não pode escolher a forma como ele vai se proteger, em termos de manter um distanciamento, em termos de utilizar um determinado equipamento de proteção que é a empresa que impõe, a empresa que determina a forma como o trabalho é executado, é claro que você aumenta a possibilidade justamente de um adoecimento em função dessa organização do trabalho. Então a gente tem que pensar nesses perigos externos, e eu acho que esse, de fato, é um ponto positivo da NI1, porque ele traz isso de forma expressa. Em função do trabalho, a precarização está acontecendo em função da forma que alguém escolheu ganhar dinheiro, esse alguém vai precisar ser responsabilizado. Então, acho que passa por isso, mas claro que é uma decisão que merece a gente aprofundar muito mais e discutir muito mais. Há um agradecimento que eu queria registrar aqui, do Fórum Acidente do Trabalho em relação à contribuição, ao financiamento recebido de anos que a gente vem trabalhando. Nosso fórum está organizado desde 2008 e logo no início recebeu muita ajuda, a partir primeiro do Ministério Público lá de Campinas, né, o Mário Gomes foi um grande parceiro nosso, né, e a equipe toda lá de Campinas, do Silvio e outros. E o fato é o seguinte, o Ministério Público nos ajudou na manutenção do portal internet que a gente tem, nos ajudou na tradução e publicação de inúmeras obras sobre acidentes do trabalho, o estudo de acidentes e de desastres, nos ajudou inclusive na organização de um evento internacional que a gente fez aqui em São Paulo, trazendo gente de Estados Unidos, França, Finlândia, a representação sindical, e foi o primeiro CIAPAT. Nos ajuda muito na própria manutenção de encontros presenciais. Recentemente fizemos o 104º. Então, registrar o nosso agradecimento por essa ajuda, mas dizer que a exemplo do que aconteceu com o Fórum, o Ministério Público desenvolveu alianças. Você acabou de citar em relação ao livro a participação de representações de universidades. Eu tenho acompanhado assim atividades de pesquisa. Durante a pandemia, de novo, a ajuda do Ministério Público do Trabalho se constituiu como uma espécie de segundo ator aí como uma fonte de financiamento que tem diferentes caminhos, né? Houve o momento dos TACs, há o momento das ações públicas. E, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que vocês fazem. Ele mudou ao longo do tempo, mas se tem algum tipo de diretriz ou de aspecto de estratégia política mais no sentido de como ampliar essas formas de aliança e de colaboração, e agradecer muito por essa contribuição que vocês prestam para a produção do conhecimento no país. Sem dúvida, essa tem que ser uma linha, né, de atuação, e o MPT sempre entendeu como essa destinação para a produção de conhecimento ser uma das formas de reparação da coletividade, exatamente como dispõe a lei da ação civil pública, no sentido de dizer que esses danos morais coletivos que são cobrados no âmbito das ações civis públicas, ou mesmo no caso de um termo de ajuste de conduta firmado administrativamente, ele precisa reparar a coletividade em função daquele dano sofrido. E no momento que você estimula produção de conhecimento, o MPT, a instituição estimula a produção de conhecimento por meio dessas destinações, isso de alguma forma vai reverter positivamente para a sociedade, não só em futuras atuações do MPT, mas estimulando mesmo a atuação sindical, a atuação de outros atores que eventualmente vão se beneficiar desse conhecimento. O educativo que vocês produzem, intensa produção de material, né, de cartilha, trabalhando também com o controle social. Exatamente. Tem um conteúdo interno, né? A própria questão de produção de livros, cartilhas, manuais, as revistinhas MPT em quadrinhos, nós já temos mais de 80 edições, né? Com uma linguagem ali mais lúdica, mas justamente podendo fazer esse conhecimento chegar onde ele precisa chegar. Porque a tendência é que a gente consiga ter uma
a própria visão da sociedade querendo buscar essa proteção quando ela sabe que tem direito a ela. Eu me lembro, há pouco tempo, eu estive num evento que estava a professora Elizabeth Dias também, e ela fez um comentário assim, teve um período que depois de muita capacitação envolvendo a questão da silicose no âmbito do estado de Minas Gerais, as notificações aumentaram muito, porque o próprio trabalhador chegava na consulta e dizia, eu acho que eu tenho silicose, que ele já sabia que tinha, e isso no debate agora com relação à lista de doenças relacionadas ao trabalho, então a gente precisa divulgar isso, o trabalhador precisa saber quais são os sintomas que eu tenho, o que eu tenho, mas meu trabalho tem determinado agente de risco, que relação isso tem, então produzir conhecimento é isso, eu acho que tem que continuar sendo o papel do MPT fazer com que os recursos advindo dessas condenações por irregularidades trabalhistas, eles cheguem onde precisa chegar para a produção desse conhecimento, para fazer entregas que realmente façam uma mudança no âmbito social. A gente teve muitos desafios nos últimos anos envolvendo essas destinações. Teve o ajuizamento de uma ação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pela Confederação Nacional das Indústrias, pela CNI, buscando justamente cessar esse tipo de destinação, né? O que a CNI buscou nessa ação é que os recursos fossem todos destinados para o FAT ou para o FDD, esses fundos públicos. O problema é que nenhum desses dois fundos tem o MPT dentro do seu conselho gestor, de modo que, mesmo as destinações que eventualmente até já eram feitas, às vezes valores menores, não dava para custear um projeto, acabava indo para esse fundo para ter uma destinação rápida. Mesmo que a gente indicasse projetos trabalhistas, eles nunca eram contemplados no âmbito desses fundos. E essa é a nossa principal preocupação, mandar para o FAT e para o FDD, sem ter a presença do MPT no seu conselho gestor, vai impedir que projetos trabalhistas sejam contemplados. Então, a gente sempre buscou nessas ações. Hoje temos um amparo no âmbito do STF de que ainda há a possibilidade dessa destinação direta, mas hoje de uma forma bem mais restrita, porque os requisitos eles se tornaram muito mais rigorosos em termos de controle da destinação. Então, hoje nós, inclusive, temos um sistema padronizado, público, padronizado nacionalmente para cadastro das entidades que têm interesse em receber destinações. Os projetos também têm que ficar todos publicizados para que toda a sociedade a qualquer tempo também tenha acesso e saiba para onde o dinheiro está indo. Não digo que é algo ruim, pelo contrário, você ter publicidade e transparência é muito bom, é importante que a sociedade saiba realmente em que o dinheiro está sendo investido. Mas em termos de prestação de contas, às vezes para algumas entidades se tornou muito mais complexo. Mas são adequações necessárias e vai ser melhor do que mandar para um fundo em que a gente não sabe onde realmente a entrega vai reverter em algo positivo para o mundo do trabalho, que é a nossa expectativa. Edu, temos tempo para... Mas eu preciso descer. Então, não temos. Então, para encerrar, eu vou só pedir que você, se você, Sirlene, gostaria de fazer alguma mensagem final, palavras finais aqui, porque a gente estava com vontade de puxar mais assuntos, mas o nosso... Mas o Edu puxou ele ali. A gente sempre tem mais assunto, e que bom que a gente tem, os nossos assuntos não esgotam, né? A gente fica assim, a possibilidade de a gente conversar em outro momento, né? É importante a gente manter essa aproximação. O Ministério Público do Trabalho tem que ser um Ministério Público próximo das instituições que pensam no trabalho, das entidades, dos trabalhadores, isso a gente tem que fazer sempre. Contem sempre com o Ministério Público do Trabalho. Que assim seja. Muito obrigado, Sirlene. Obrigado, Renê. Obrigado, Edu.